Estamos com mais um encontro da Medita Unipaz. Eu vou, nesse vídeo de hoje, eh, continuar trazendo um pouco dessa visão de campo psiquântico que nós já iniciamos e associá-los hoje à ideia dos chakras, os 7 chakras corporais, que, de certa forma, creio que muita gente já conhece. Mas eu vou fazer uma breve menção a esses chakras aqui e como que nós podemos interligar essa ideia de chakras ao nosso conceito de campo psi. Lembrando, então, que o nosso modelo é o noolismo. O noolismo parte do princípio de que nós existimos como uma grande mente, né, uma mente infinita, e nós somos parte integrante dessa mente, né? Não só nós, tudo que existe no universo é uma manifestação dessa mente. E aí a gente representa pelo símbolo infinito, isso já foi dito anteriormente. E por que noolismo? Porque nous é um termo grego que diz que o princípio de tudo que existe, ele é um princípio inteligente, um princípio cósmico. Então, desde as concepções eh, físicas da matéria e energia até os próprios aspectos, né, do psiquismo que constitui a nossa relação com o mundo de uma maneira geral, e que implica, então, nas nossas sensações, nossos sentimentos, aquilo que constitui nossa mente no sentido usual. Então, é isso que é o princípio do noolismo. E, nesse caso, relembrando, né, nós consideramos aqui pelo menos 2 dimensões, outras dimensões podem sim existir, mas vamos considerar que a dimensão física de matéria e energia, que é a nossa experiência imediata com o mundo físico, com o nosso corpo, inclusive, que é uma dimensão do espaço-tempo, porque ela está condicionada, né, ao espaço e ao tempo, são as dimensões próprias da física mesmo, e a dimensão psi, que a gente campo psiquântico, né? Nós trabalhamos então com essa ideia do campo, lembrando que nessa dimensão ela vai além do espaço-tempo. Não tem uma terminologia própria para isso, mas a gente pode ultrapassar as limitações do espaço-tempo que representa, nesse caso aqui, na nossa experiência, as nossas, onde surge o nosso psiquismo e o psiquismo de tudo que existe, né? Já que nós adotamos a ideia do panpsiquismo, o psiquismo de tudo. E psiquismo aqui é lembrar que as ideias, os pensamentos, os sentimentos, os insights e a nossa própria experiência de transcendência, ela acontece nesse campo psi e não é uma propriedade circunscrita ao nosso cérebro físico, né? Não é uma manifestação simples, simplesmente uma manifestação do cérebro. Esse é sempre o diferencial que é bom a gente destacar. E é aqui que nós então podemos entrar com esse modelo, mas bem simplificado, colocado aqui, né? A mente infinita é uma totalidade, a gente não tem acesso direto à mente infinita, né? A gente a gente manifesta, a gente percebe o campo psíquico, porque nós participamos desse campo. Então, a mente infinita é uma totalidade. Nela está contido o campo psi e numa dimensão mais restrita o campo físico, né? O campo psiquântico e o campo físico. Então, o campo físico é a experiência imediata, física, conforme nós já falamos, da matéria e energia. O campo psi, ele representa, né, uma ampliação de tudo isso, que é o campo que nós existimos desde sempre, mesmo depois que a gente morre, né, por assim dizer, né? O campo psi é onde nós continuamos existindo.
né? Onde tem as experiências fora do corpo, experiência de quase morte, que nós já também já mencionamos aqui. E esse campo do psiquismo, relembrando aqui então essa imagem, né, na falta de uma linguagem mais adequada, a gente fala que é um campo de vibração. E é aqui que nós vamos trazer a ideia dos chakras, que eu acho que enriquece mais o entendimento desse campo, né? Os chakras associados ao nosso corpo, né? Que refere-se a centros de energia que interliga o nosso corpo, né, o mundo físico do nosso corpo, com aspectos mais amplos da mente e do psiquismo. Então, aqui nós vamos tentar trazer um pouco essa ideia e, no final, ao final desse nosso encontro, uma vivência para a gente trabalhar um pouco essa questão, que é o que mais interessa, né? Os sete chakras, então, eles nos permitem a conexão do campo físico, do campo psíquico com o campo físico do nosso corpo. É isso voltando simplesmente para a questão né, do ser humano mesmo. E são sete chakras. O primeiro chakra, aqui está colocado, já vou estar até colocando as cores, né? A cor vermelha, representada pela cor vermelha, é a conexão, a nossa conexão com a Terra propriamente dito, né, com o mundo físico propriamente dito. Ele está relacionado à nossa sobrevivência. Depois, no próximo slide, eu vou fazer uma representação de como esses chakras surgem no nosso corpo, como que a gente associa isso às regiões do corpo, né, a percepção corporal, mas ainda só iniciando aqui essa descrição. A conexão com a Terra é o primeiro chakra. Nós temos a nossa sensação de sobrevivência, de estar lidando com as conexões da vida física propriamente dita, né? O segundo chakra está relacionado à nossa interação social, à sexualidade, à sensualidade de uma maneira geral. E esse segundo chakra, ele tem, então, traduz esse aspecto, né, do nosso mundo com o outro, de certa maneira. O terceiro chakra é o chakra do poder pessoal, aqui é relacionado, por exemplo, ao autocontrole. Depois a gente vai fazer uma vivência de cada um desses centros associado ao nosso psiquismo, e aí a gente vai entender melhor como que isso acontece na nossa experiência. Então, o terceiro chakra é o chakra do poder pessoal. É claro que cada chakra ele pode levar também a distorções, né, das nossas relações com o mundo de uma maneira geral. Mas aqui a gente não vai focalizar bem nisso, não, né? Porque o poder ele pode ultrapassar esse próprio âmbito e deformar, digamos assim, né, a nossa relação com o mundo. É, e essa questão é tão forte que a gente percebe isso acontecendo muito no mundo de hoje, né? Muitas pessoas paralisadas nesse terceiro chakra e saem do poder pessoal para do autocontrole para tentar controlar o outro, controlar o mundo, um poder que passa a ser uma dominação, né? Mas a gente não vai entrar nisso, é só para lembrar que aqui o poder é um aspecto positivo, né? Está relacionado à vontade, né? À nossa capacidade de lidar com esse potencial que nós temos. O quarto chakra está relacionado à interação emocional, à compaixão, né? Ao amor, capacidade do amor, no seu sentido mais pleno. O quinto chakra é o chakra da expressão pessoal, da criatividade. O quinto chakra, ele tem uma relação muito grande com essa. Nós já observa que nós vamos passando, né, de um nível físico, mais físico, para um nível mais amplo, aproximando, né, da mente, né, de um psiquismo
mais fluido, digamos assim, né? Então, o quinto chakra, expressão pessoal, está relacionado à criatividade no sentido mais profundo do termo, né? De criar mesmo, né? O sexto chakra, conexão extrafísica, a intuição, e aí tem diversos aspectos com essa conexão, né? A gente já está conseguindo sair um pouco desse domínio do corpo físico para uma percepção mais ampla do nosso psiquismo. E o sétimo chakra, conexão com a fonte infinita, com a mente infinita e com a nossa transcendência. Tem esse estudo, né, em diversos textos, livros e mesmo na internet, material que pode permitir, para quem não conhece, aprofundar, né, um pouco esses temas. Mas aqui eu faço agora, trazendo aquela representação, né, que eu fiz da mente infinita como sendo a totalidade, o campo psi como sendo o campo onde nós podemos representar a expressão desses chakras, e o campo físico propriamente dito, nós temos aqui os sete chakras, então, nesse desenho, né? Na verdade, né, os chakras, eles não são do mundo físico propriamente dito, são campos de energia, então campo psi, que interligam o nosso corpo, né, com essas expressões que a gente falou. Então, olha, o primeiro chakra, mas aqui na base, né, vermelho, o segundo chakra, laranja, considere-se que esse centro de energia é logo abaixo do umbigo, né, no nosso corpo. O terceiro chakra, acima, já na cor amarela. O quarto chakra na região do coração. O quinto nessa região da garganta, o sexto entre a sobrancelha, né, os olhos e uma, esse azul, e o sétimo chakra já no topo da nossa cabeça, quase em conexão com a mente. Então, observa que a gente vai saindo do físico, propriamente dito, do campo físico, e vai ampliando dentro do campo psi até já está bem próximo, né, nessa nossa representação com a mente infinita. É claro que isso aqui é um diagrama, né, mas a gente vai tornando mais fluido, né, a nossa percepção de nós mesmos, daquilo que somos, né? Ok. Bom, deixa esse desenho aqui e eu vou passar agora para a gente buscar uma visão ou uma vivência, melhor falando, como que isso pode aparecer na nossa experiência. Então, eu vou convidar a, a todos e todas, né, que fechem os olhos, se assim preferir, e mantendo o corpo relaxado, relaxando o corpo, percebendo o ambiente, mantendo a respiração suave, cada vez mais serena, mais tranquila, o- a coluna reta, uma posição de atenção plena e a mente serena. Então, inspira, expira, faz uma pequena pausa, sem pressa, s- sem nenhum lugar para chegar, dedicando esse momento a estar presente com você mesmo, com você mesma, e a buscar uma experiência, ou talvez melhor dizendo, uma vivência, que eu vou colocar aqui relacionado a essas dimensões, né, do campo psi,
que representados aqui pelos sete chakras. Então, inicialmente, se você sentir que está pronto, que está plenamente integrado consigo mesmo, nesse momento, vamos então começar a perceber no primeiro chakra, se precisar, olha o desenho bem simples colocado aqui na tela, mas é o primeiro chakra na base. Perceber esse chakra e, através dele, a sua conexão com a Terra, a sua conexão com o mundo físico. Então, você inspira, expira, concentra nessa região de energia do seu corpo e observa como que é a sua conexão, como que é a sua sensação de estar vivo no corpo, de estar ligado ao mundo físico, de estar ligado a seus sentidos. Observe aquilo que às vezes aparece como medos, ansiedades, como isso pode acontecer nessa conexão. Então, é o primeiro chakra, a nossa conexão com a Terra. Observe também os sentidos, todos eles. Sentido do tato. Nós percebemos o ambiente através do corpo, desde frio, calor, os sons, aquilo que a gente vê, todos esses aspectos ligados aos nossos sentidos. É a nossa conexão do nosso corpo com o mundo físico, onde esse corpo se encontra. E como que nós, ao longo do nosso dia, como que nós percebemos essa conexão? Qual que é a nossa sensação de percepção? Como que é a nossa autoconsciência nesse sentido? Então, nós temos aqui nosso corpo em conexão com o mundo de matéria, energia, no espaço-tempo, onde a gente existe com essa vivência, com essa experiência corporal. E vamos passando para o segundo chakra, nós vamos perceber aqui a nossa interação com as outras pessoas. O que é, quem é e como é o outro na minha relação com o mundo, com esse mundo social, com o prazer, como que eu sinto isso, com a sensualidade ligada ao meu corpo e à outra pessoa, e às outras pessoas, aqui no sentido amplo do termo, aqui no sentido amplo dessa percepção. E também perceber, através dessa interação com os outros, quais são as dificuldades que, que surgem nas minhas relações. Que tipo de situação que aparece no dia a dia, naquilo que me permite estar na interação com o outro,
na minha interação com o mundo social. Quem é o outro para mim e como que eu me coloco para esse outro, para essa outra pessoa. Então, nosso segundo chakra é o chakra da interação, para além, não só com o mundo físico, mas com esse mundo em que existe a energia do outro, a presença do outro, o convívio com o outro. E passando para o terceiro chakra, observe como você vivencia agora um aspecto fundamental que está relacionado à sua vontade pessoal, que é onde se desenvolve, onde aparece o seu poder pessoal. Então, o terceiro chakra você vai sentir nessa região central, onde você tem esse poder pessoal. Como que é a sua relação com sua autodisciplina, autoconfiança e autoestima? Tudo isso se relaciona com esse chakra da vontade pessoal. É onde está o seu poder, mas não o poder sobre o outro, que isso já é uma distorção. Não é o poder de dominar o outro, mas de estar no seu próprio processo de autodominação, de estar com você presente. Autoconfiança e autoestima. Como você lida com isso? Quais são as dificuldades, as deficiências e aquilo que você pode mudar? Então, aos poucos, nós vamos ampliando esse centro de vibrações, esses centros de vibrações de energia, nós vamos ampliando para alguns aspectos que vão além só daquele físico, do instintivo, que vão além do instinto, e vamos passando para questões que nós vivenciamos de forma mais ampla no nosso psiquismo. Agora, o quarto chakra. O quarto chakra tem relação com o nosso emocional. Como você vivencia o seu emocional? E aqui você pode até usar o termo vibração. Como que é a sua vibração pessoal? De paz, de serenidade, também de medo, às vezes até mesmo ligado a alguma questão de dificuldades com isso. Qual é a sua relação com sentimentos e com o outro? Como, novamente, o outro, o mundo aparece diante da gente, mas aqui numa perspectiva mais ampla, que é o nosso emocional ligado ao outro. Por isso, esse chakra é o chakra associado à compaixão, né? Ao amor, um amor para além, né, de um interesse, um amor mais amplo, um amor desinteressado. E as nossas relações com o mundo, né? Os ressentimentos, como que nós lidamos com os apegos emocionais e a nossa capacidade de compaixão, de perceber o outro com paixão.
seja qual for esse outro. Aqui exige muito mais da gente, mas é exatamente nesse chakra que nós começamos a fazer uma transposição para aspectos mais profundos, mais amplos. E aí nós chegamos no quinto chakra, que representa a sua expressão no mundo, a sua criatividade, a sua autoconfiança. E a partir dessa expressão, dessa autoconfiança, como que nós nos expressamos, né? Como que nós nos libertamos diante daquelas questões que às vezes nos prendem? O que te impede de ser livre ou de ser mais livre? Porque aqui vem a criatividade, aqui vem o aspecto relacionado à mente infinita que habita em nós, que nós habitamos desde sempre. Por isso nós falamos como que nós qual é a nossa expressão, é, num sentido bem amplo do termo, no sentido que nós tornamos co-criadores da realidade. Então, o quinto chakra desenvolvido vai nos permitindo, nos possibilitando essa ampliação de nosso ser no mundo. Nós deixamos de ser algo automático e passamos e vamos construindo a nossa identidade nesse mundo, ou a mente manifestando em nós. Porque a criatividade não é algo que está ali só saindo da gente. É a nossa conexão com a mente infinita que nos possibilita alcançar essa criatividade. É a expressão da mente infinita em nosso ser. Isso que é a criatividade, que é a nossa expressão no mundo. Não é algo que sai da gente simplesmente, é algo com o qual nós nos conectamos. Esse é o quinto chakra. E agora, passando para o sexto chakra, a nossa interação além do mundo físico, além dos sentidos. Daqui vem a tão falada intuição, né? Nós sempre temos oportunidades de intuição e nem sempre percebemos que, que essa capacidade da mente infinita nos tocar. E a gente muitas vezes está tão envolvido com tantas coisas que nem percebe aquilo que, digamos, numa linguagem figurativa, né? Aquilo que Deus está querendo dizer para a gente. É Deus tocando diretamente a gente. Então, nós vamos além do espaço-tempo, nós vamos além do mundo físico. Nós percebemos além daquilo que é manifestado pelos sentidos físicos. Então, nós tocamos mais, nós estamos mais próximo da mente no sexto chakra, mais próximo da mente infinita. Colocado aqui na nossa representação, né, o sexto chakra, esse azul índigo, esse no centro da nossa testa, né? Ali também está a nossa mente frontal, nosso cérebro frontal, que conecta, que permite essa conexão também, mas é para além do cérebro, lógico. Nós estamos já no campo psi, nesse nível mais profundo. Existem diversas experiências associadas a isso, né? Nós podemos desenvolver a nossa capacidade transpessoal, a nossa percepção interna, nossa percepção
de um infinito. É uma experiência com a mente infinita, já começa a acontecer aqui. É uma percepção para além do mundo físico. Para isso, a necessidade, a importância de parar, do silêncio e de perceber aquilo que está sendo, de certa forma, é, comunicado para o meu ser. E aí nós caminhamos para o sétimo chakra, que é a nossa conexão direta com a mente infinita. Nós já estamos lá naquele ponto de conexão. Ou a conexão com a fonte que nutre o seu ser, se assim você preferir. Também colocado como a transcendência, o chakra da transcendência. Os místicos vivenciam essa transcendência, estão nessa conexão com esse chakra. É um potencial que nós temos esse potencial, ele está disponível para a gente pode cultivá-lo, estar ali amplamente conectado com essa mente. Para isso, nós precisamos de parar, precisamos do silêncio, precisamos nos disponibilizar a isso. Aí o papel da meditação também aqui. E às vezes acontece mesmo de formas é, que a gente nem mesmo se planeja, né? Às vezes acontece uma mudança na nossa relação, na nossa percepção com o sétimo chakra. Ok, nós vamos encerrando por aqui. É, voltando aqui ao mundo, percebendo agora a integração de todos esses chakras. Nós transitamos por esses chakras o dia todo, o tempo todo. Às vezes nós estamos mais ligados à sobrevivência, ao mundo físico mesmo, estamos, né, ao prazer, às vezes. Às vezes nós estamos ligados às nossas relações com as pessoas, aí as nossas dificuldades aparecem ali, também as alegrias, tristezas. Muitas vezes nós estamos lidando com nossos medos, nossa autoestima. Outras vezes nós estamos com um sentimento, um emocional mais tocado, com aquilo que a gente vê no mundo, conosco mesmo, com pessoas que a gente convive. E muitas vezes nós estamos no nosso eh, campo de criatividade, e podemos também ter dificuldades com isso, mas estamos aqui naquele campo onde nós percebemos que a expressão da criatividade é a expressão da mente acontecendo na gente, totalmente dedicado, por exemplo, a escrever alguma coisa, a compor a uma arte, a, a uma vivência que nos permite uma total introspecção. Então, muitas vezes isso acontece e nós estamos plenamente integrados naquilo ali, naquele ato, naquele momento, naquela vivência. E podemos, às vezes, também ter dificuldade com isso. E assim nós também lidamos com o mundo para além do espaço-tempo, né? Muitas outras vezes há momentos em que a gente percebe que a gente transcende o mundo. A nossa, o nosso psiquismo vai além, até mesmo alcançar eventualmente, uma conexão com a fonte. A gente percebe nitidamente a fonte que nos nutre, que está ali. Essa é a nossa relação, isso que os chakras nos permitem desenvolver.
Ok, fechando então, encerrando o nosso encontro e sugerindo que, se você quiser, você volte a vivenciar essas 7 etapas, porque com o tempo a gente vai percebendo quase que automaticamente que a gente está em uma delas. Quando vê, ó, eu estou vivenciando isso aqui agora, né? Esse chakra está mais forte nesse momento e todos eles são importantes, né? Cada um no seu tempo. Até a próxima.